Boa tarde a todos os vereadores, todas as vereadoras. Boa tarde aos que nos assistem pela TV Câmara. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Boa tarde. Manuel? Já confirmou? Havendo quórum regimental sobre proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram o coração de Deus, o lugar onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. As nações se agitam, os reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Solicito agora que faça a leitura do expediente. 57ª sessão ordinária, 16/8/2021, expediente, projetos de lei do Poder Legislativo, o PL 6021 e PL 6121, de autoria do vereador Daniel Antunes, projeto de lei do Poder Executivo, PE 8521, de autoria do prefeito municipal, indicação 104621, de autoria do vereador Manuel Rosengue, requerimentos 57021 e 571-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, indicação 1047-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, requerimento 572-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, indicações 1048-21, 1049-21, de autoria do vereador Zairo Casagrande, indicação 1050-21, de autoria do vereador Nicola Martins, requerimento 573-21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, requerimento 574-21, de autoria do vereador Nicola Martins, requerimento 575-21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, indicação 1051-21, de autoria do vereador Júlio Kaminski, requerimento 576-21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, requerimento 577-21, de autoria do vereador Salésio Lima, requerimento 578-21, de autoria do vereador Antônio Manuel, indicações 1052, 1053-21, de autoria do vereador Antônio Manuel, indicações 1054, 1056-21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, indicações 1057 e 1058-21, de autoria do vereador Salésio Lima, requerimento 579-21, de autoria do vereador Salésio Lima, indicações 1059 e 1060-21, de autoria do vereador Júlio Kaminski, requerimento 580-21, de autoria do vereador Nicola Martins, requerimento 581-21, de autoria do vereador Jair Alexandre, indicação 1061-21, de autoria do vereador Salésio Lima, requerimento 582-21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, indicação 1062-21, de autoria do vereador Jair Alexandre, indicações 1063 a 1072-21, de autoria do vereador Juarez de Jesus, indicações 1063 a 1072-21, Juarez de Jesus, indicação 1073, vereador 21, de autoria do vereador Jair Alexandre, indicações 1074-21 a 1084-21, de autoria do vereador Juarez de Jesus, e requerimento 583-21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Memorando 389-2021, Criciúma, 16 de agosto de 2021, a Secretaria-Geral justifica a ausência do vereador pastor Jair Augusto Alexandre na sessão ordinária do dia 10/8/2021. O mesmo encontra-se fora do município de Criciúma. Justificativa conforme o regimento interno desta Casa Legislativa, artigo 85, linha D, anteciosamente, assessor parlamentar Marlo Zappellini. Questão de ordem cedida ao vereador Pierini.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras. Eu gostaria que fizesse um minuto de silêncio com essa tragédia que aconteceu com a Alexia, de 13 anos, que foi brutalmente assassinada pelo pai dela. Um minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. Boa tarde. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para solicitar a retirada do PL 54/2021, que é da minha autoria, que foi dado pelo parecer pela CCJ de inconstitucionalidade. Obrigado, senhor presidente. Atendido de plano. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Salésio? Senhor presidente, gostaria de retirar de tramitação o PL 53/2021 de minha autoria, até para dar uma ajustada nele. Obrigado. Atendido de plano. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Obadias. Senhor presidente, muito boa tarde, bom final de tarde a todos nós, mesa diretora, vereadores, vereadoras, que Deus abençoe a cada um de nós. Venho fazer uso dos microfones desta casa e até agradeço, aliás, quero cumprimentar o vereador Miguel Pierini pela iniciativa de fazer com que a casa venha em respeito à memória da criança que foi falecida brutalmente no último sábado. Eu acordei no sábado com essa notícia e, como todos aqui que são pais, que têm coração, sentiu de fato a dor da morte da menina de 13 anos morta pelo próprio pai. É inadmissível e pior quando você começa a ler pelos jornais da nossa cidade, o currículo criminal, o que está nas costas de um pai, não sei se dá para a gente chamar de cidadão, um indivíduo daquele, com mais de 40 processos, e a lei ainda permitir que um ser daquele esteja solto, cometendo algo que faz todos nós chorar. Não mais que isso, não menos que isso, também tivemos um episódio no Rio Grande do Sul, todo mundo lembra disso, uma criança que foi também assassinada brutalmente por um casal homoafetivo, a mãe, a companheira também, arrebentaram, violentaram, torturaram o emocional, o psicológico e também fisicamente uma criança. A gente lamenta profundamente essas situações acontecendo com o ser humano, que faz a gente de fato chorar junto
e chamar a atenção da lei para que a gente possa, de fato, criar algumas alternativas aí para que isso não venha mais acontecer entre nós. É triste a gente ter passando por esse tempo tão difícil e enxergando e vendo com os nossos olhos a brutalidade entre o ser humano. Eu também quero aqui, senhor presidente, destacar, e o final de semana acarretado, aliás, o início da semana, hoje, aquele vídeo chamou a atenção de todo mundo no Afeganistão, né? A gente também chora com aquilo, dói o nosso coração em saber que o presidente dos Estados Unidos vem e pede a retirada das tropas daquele país, fortalecendo e dando espaço para que os terroristas venham, o Talibã venha ganhar mais forças ainda e a população entra em crise, em conflito entre si e parte então para esse desespero e todo mundo... Vossa Excelência dispõe mais do tempo da vereadora Giovana Zanella. Obrigado, vereadora Giovana Benedetti. E faz com que a população... Eu de fato senti tanta tristeza vendo aquele vídeo do avião, as pessoas caindo, o desespero de querer sair fora, de querer não participar. Aí você vai ler de fato o que é o Talibã, esse grupo terrorista que vem com muita força e vem ameaçando e já estão colocando em pauta, proibindo as próprias meninas de irem para as escolas, e daqui a pouco vão fazer dessas meninas objetos sexuais, vão ser vendidas como escravas e serem também objetos sexuais. É uma tristeza. E aí agora a gente pergunta, cadê os direitos humanos para se pronunciar? Cadê a ONU numa situação como essa? Cadê os defensores da minoria? Aí, infelizmente, vereadora Giovana Mondardo, eu preciso fazer isso. Aí, infelizmente, um partido de esquerda, eu nem sabia que existia esse partido no nosso país, o PCO, pelo amor de Deus, gente, vá para as redes sociais e publicamente vem aplaudir o avanço desses terroristas, desses marginais, assassinos, porque são assassinos de crianças e também de uma sociedade. É triste e saber que um partido assim vem aplaudir tal situação acontecendo no Afeganistão. Eu lamento profundamente, acredito que os colegas também repudiam essa situação, e eu não poderia deixar de deixar aqui a minha fala e chorar profundamente com esses episódios que têm acontecido, que aconteceu no nosso quintal aqui em Criciúma e que aconteceu agora no Afeganistão. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Lembrando que cada vereador dispõe de 3 minutos e meio. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todo o público que nos acompanha através das redes sociais, as pessoas aqui presentes. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o presidente Arleu por nos convidar a representar esta casa hoje na nossa Unesc, na implantação da plataforma e inovação da nossa universidade, onde contempla a CAF com 15 universidades, onde que inicia a partir de aí quanto desenvolvimento que já tem através da nossa universidade, mas uma nova forma de inovar, de buscar um desenvolvimento. Estava presente também a SIC, representada pela nossa amiga Jolita, o nosso representante do governo municipal, o vereador Potelec também, que sempre lutou muito pela inovação, representando o governo, representantes das universidades, através também de forma online, também participando. Agradecer, presidente, e também já falei com a maioria dos vereadores, que a nossa reitora Luciana Sereta gostaria de vir apresentar nesta casa também esse novo modelo, essa nova forma de inovar na nossa universidade. Conversei com a maioria, estão dispostos, acredito que na próxima terça-feira, senhor presidente, no horário político,
os vereadores estão dispostos aí, a maioria que eu falei, a dar os seus tempos. Então, na qual quero agradecer e vamos estar sempre representando quando for necessário essa casa. Também deixo aqui os nossos sentimentos a essa família na perda do assassinato daquela menina, uma adolescente com 13 anos de idade. Eu tenho uma filha de 13 anos. Tenho certeza que a maioria dos vereadores da nossa sociedade sabe o valor de um filho, o valor de uma família. Isso deixa nós com o coração partido, vereador Obadias. E pedimos a Deus aí que Deus sempre esteja muito junto com essa família, que possa reconstruir um novo momento. Obrigado, senhor presidente. Só lembrando que os vereadores que irão ceder o tempo, por favor, informem, pode ser no grupo dos vereadores ou então a doutora Patrícia, assessora da mesa. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Declina, vereador Arleu, declina, vereador Márcio. Cede o tempo para o vereador Zairo. Vereador Nicola Martins. Desculpa ali. Senhor presidente, nobres colegas, muito boa tarde. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, público que nos assiste pelas redes da Câmara de Vereadores de Criciúma. Senhor presidente, primeiro trazendo a informação de que faço parte como membro dessa casa no Conselho Curador da FUCRE, que mantém a nossa Unesc, trazer a informação de que na última semana tivemos a nossa primeira reunião. Foram eleitos o Wagner Espíndola, presidente do Conselho Curador, e o Clairton Rosado, do setor cultural, vice-presidente do Conselho Curador da Unesc. Também quero parabenizar o secretário Acélio e o prefeito Salvaro pelo trabalho desenvolvido nessa última semana em relação à vacinação. Quantas e quantas pessoas hoje vacinando com 22 anos, expectativa de ainda nessa semana diminuir, né, vereador Paulo, a idade. A gente está chegando num momento muito importante, que é o momento de praticamente toda a população alvo da vacinação estar pelo menos com a primeira dose, até novembro todo mundo, se Deus quiser, com a segunda dose. Então é um momento muito importante, bastante importante salientar, porque a organização é muito destacada em Criciúma. A organização da vacinação está sendo muito destacada. O trabalho feito, tanto na Santa Bárbara quanto nos postos de saúde, vale ser ressaltado. A vereadora Roseli acompanha como presidente da frente também, os vereadores também acompanham. Então, a gente precisa também parabenizar o secretário Acélio e o prefeito Salvaro. Na última quarta-feira, presidente, realizamos um podcast aqui sobre estudantes e política. Agradecer você, agradecer a equipe técnica da casa pelo espaço, pela organização cedida também, bastante produtivo, um bate-papo bem descontraído mesmo, um podcast em que a gente pôde construir e conversar sobre estudantes e a política também. E em relação à situação que o vereador Obadias trouxe aqui na tribuna hoje, vereador, a gente realmente está nem aí para a direita e para a esquerda, né? O triste é pessoas que aplaudem quem tolhe a liberdade. Quem tolhe a liberdade do cidadão. Isso que é lamentável. E não é uma questão nem de direita e de esquerda nesse momento, é tolher a liberdade. Graças ao bom Deus, esse é um partido que não recebe fundo partidário, o PCO. E eu fui analisar o porquê, porque eles tiveram contas rejeitadas anteriormente. Então é um partido que não recebe para fazer essa balbúrdia que eles fizeram nas redes sociais ontem, aplaudindo quem tolhe a liberdade. Ainda bem, pelo menos isso, mas foi realmente bastante lamentável isso que aconteceu nas redes sociais, isso que nós vimos nas redes sociais, e eu faço coro e assino embaixo todas as manifestações trazidas por Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Roseli de Luca. Declina com a palavra o vereador Miguel Pierini. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, vereadores e vereadoras e a todos que nos assistem. Hoje estivemos no Colégio Maria de Lourdes Carneiro,
Roseli De Luca se fez presente, o presidente dessa casa, o prefeito, o secretário de Educação, enfim. Cantamos lá o hino nacional. Eu acho que quando a gente canta o hino nacional, a gente lembra de um país, de uma pátria, de uma coisa bonita, de algo que mexe com o coração da gente. E eu vendo o pessoal do Exército, né, com as letras do hino, o pessoal do Exército, quando eles fazem o juramento, eles dão a vida pela pátria. Eles dão a vida pela pátria. E essa menina que foi assassinada, essa menina, mulher, que foi assassinada nesse final de semana, ela fez um ato de cidadania. Para o pai dela não matar o irmão dela de apenas 4 anos, se eu não me falha a memória, aliás, de 7 anos, ela foi defender o irmão. Então, para mim, não tem ato de cidadania maior de uma criança tomar a frente e levar várias apunhaladas de uma pessoa, não sei, não dá a dizer se é pessoa. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Jair. Falta justificada. Vereador Juarez de Jesus. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais. Na ordem do dia da sessão de hoje, nós vamos apreciar o veto aposto ao PL 30/2021, que proíbe as instituições financeiras de ofertar e celebrar contrato de empréstimo financeiro com aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica no âmbito do município de Criciúma. Acerca da importância da matéria tratada no bojo do projeto de lei, eu quero compartilhar com os nobres edis o depoimento de 2 especialistas da área, o Gabriel Meurer, que é o Gabrielzinho, da Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão de Florianópolis, e o Tiago Silva, diretor do PROCON de Santa Catarina. Gostaria de pedir para a equipe técnica soltar os vídeos. Ok. Quero cumprimentar aqui o vereador Juarez, que traz um grande projeto em defesa do direito do consumidor, um projeto que visa proteger os nossos aposentados desses empréstimos consignados, que vem sendo uma grande dor de cabeça para os consumidores aposentados. Então, está de parabéns à Câmara Municipal, parabéns ao vereador, e eu tenho certeza que os consumidores vão agradecer esse seu projeto de suma importância, que o Supremo Tribunal Federal também já chancelou no município do Paraná, que já é um município que já conta com essa lei, que é uma lei em defesa dos direitos do consumidor. Boa tarde, pessoal. Estou aqui em Floripa, no PROCON, conversando com o amigo Gabrielzinho, para tratar sobre o PL 30/21, que proíbe as instituições financeiras, os correspondentes bancários, a celebrar e ofertar empréstimo financeiro no âmbito do município de Criciúma. E gostaria de uma fala do Gabrielzinho referente ao nosso projeto. Bom, Juarez, primeiro agradecer aí pela visita e parabenizar aí por essa proposta. Acho que é bem interessante, é bem bacana. Hoje a gente tem muita reclamação com relação a essas ofertas do crédito consignado, os idosos, as pessoas hipossuficientes. Então, Criciúma, ela sai na vanguarda aí do direito do consumidor. Então, parabéns aí pela proposta. Com certeza, Criciúma está muito bem representado. Obrigado, Gabrielzinho, e parabéns também pelo teu trabalho. Eu que agradeço aí, tamo junto. Valeu. Próximo. Então, no momento oportuno, nós vamos expor as razões no sentido de rejeitar o veto. Obrigado. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Salles Lima. Declina com a palavra o vereador Manuel Rosenck. Manuel não. Não, é o Zé. Senhor presidente,
Colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste, boa tarde. Apenas para fazer aí uma prestaçãozinha de contas dessa nossa ida a Brasília, eu gravei um pequeno vídeo e gostaria que a equipe técnica ali pudesse estar liberando para nós. Com os vereadores Júlio Kaminski, Jair, Augusto, Alexandre, estivemos em Brasília levando várias pautas. Iniciamos nossa jornada no Ministério da Cidadania, oportunidade em que tratamos sobre convênios com as comunidades terapêuticas, viabilidade financeira para a construção do Centro de Estudos e Tratamento de Dependências, recursos para financiamento de projetos de ações nas áreas de drogas, liberação do imóvel do Centro de Referência, localizado no bairro São Sebastião, para a instalação do CAPS 3AD, doações de bens apreendidos pela Justiça nas operações de repressão às drogas, além de outros assuntos. No Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nos reunimos com a ministra Damares Regina Alves, tratando, além de outras pautas, dos programas de acolhimento e sobre drogas existentes para a criança e adolescente e para a mulher. Fomos recebidos também pelo Coordenador Nacional de Saúde Mental e Drogas, Dr. Rafael Bernardon, oportunidade em que tratamos sobre políticas públicas e programas existentes sobre saúde mental e drogas, instalação do CAPS 3AD, pauta essa já encaminhada pela Coordenação Municipal de Saúde Mental, possibilidade de adequação das normas existentes para a instalação de um CAPS 4AD, possibilidades de habilitação de leitos dos hospitais locais e programas de prevenção. Nos reunimos ainda com o diretor Enir Sebastião Mendes e o coordenador Daniel Alves Lima da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia para tratarmos da ACP do carvão em nosso município e região, oportunidade em que propomos a realização de uma audiência pública com a participação do Ministério através da referida secretaria, sugestão esta bem aceita. Realizamos ainda várias visitas a deputados federais. Problema técnico? Bom, faltou a parte aí que entregamos. O que versa no referido projeto. Além disso, o projeto traz alguns jabutis, como a legalização do THC, princípio ativo de uso apenas recreativo, altamente danoso, e a intenção, claro, se for aprovado, de minimizar a percepção de riscos à saúde mental e física na medida em que seja aprovado. Portanto, podemos afirmar que nossa ida à capital federal foi altamente proveitosa para o cidadão criciumense. O que não teria sido possível não fosse a sensibilidade e a confiança do nobre presidente desta casa, vereador Arleu da Silveira, a quem agradecemos profundamente. É isso. Obrigado. É isso, hein? Com a palavra, a vereadora Giovana Mundardo. Nobres colegas, vereadores, vereadoras, senhor presidente, o público que nos assiste também aqui no plenário e também na sessão da Câmara, através do nosso canal no YouTube. Senhor presidente, Simone de Beauvoir, desde o século XX, dizia que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam atacados. Não à toa, a gente acabou experienciando aqui em Criciúma algo que eu já venho alertando há muito tempo. São 4 leis que busco todos os dias a sua aplicação, que tratam sobre a vida das mulheres. Quando a gente leva em consideração o episódio da Alexia, uma menina de 13 anos que foi assassinada aqui na nossa cidade, e é inevitável que a gente não se emocione nesse caso, que não foi um gesto de cidadania, vereador Miguel. Ela foi assassinada principalmente porque esse cara, o pai dela que a assassinou, tinha 44 registros de ocorrência, de boletim de ocorrência contra ele. Ele tinha, aliás, 17, e a maioria deles, isso com a sua família, e a maioria deles
falava sobre tentativa de feminicídio, violência doméstica, e é o que a gente tem falado. Hoje vi uma reportagem da juíza, doutora Débora, que fala sobre isso, sobre a aplicação da Lei Maria da Penha. E as nossas leis que querem e lutam aqui para ser aplicadas tratam justamente sobre isso. É importante dizer que o Talibã o Afeganistão vem experienciando, com certeza, o pior dos momentos. Um abandono por parte, inclusive, da direita norte-americana. E veja, vereador Pastor Obadias, vou te responder também, como você me chamou aqui. Não me ponha onde eu não estou, porque o Partido da Causa Operária é o que nós chamamos de bolsonarismo da esquerda. O fundamentalismo, seja ele de direita ou de esquerda, precisa ser repreendido e será. Porque os 20 anos em que o Talibã ficou no poder no Afeganistão, foram as mulheres que não podiam trabalhar. Foram as mulheres que não podiam sair sequer com uma vestimenta, com uma burca. Fomos nós que fomos primeiramente atacadas. E no Brasil não tem sido diferente. A direita norte-americana e a direita no Brasil, que vem atacando severamente com sua política neoliberal, que atingimos 20 pontos em números de miséria no que diz respeito à última série histórica desde 2012. E também a pior crise no emprego da história. Por isso hoje, infelizmente, tenho que subir aqui para falar um tom um pouco mais grosso. Um pouco mais grosso. Mas não minimiza a dor que cada mulher, que cada mãe aqui nessa cidade sentiu nesse final de semana. E muito pelo contrário, não há motivo para politizar. Não há motivo para politizar. É preciso que as mulheres sejam respeitadas aqui também na nossa cidade, como no Afeganistão. Muito obrigado. A palavra vereador Daniel Antunes. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, todos que nos assistem pelo canal YouTube. Bom, vereador Nicola, né? Como já citou aqui nessa tribuna, que hoje então já foi liberado a vacina contra a Covid para pessoas acima de 22 anos. Parabéns à coordenação da imunização desse município e às dezenas de vacinadoras que nós temos espalhadas por todas as unidades de saúde. Só queria aqui pedir, vereador Nicola, que até levasse ali para o nosso secretário de saúde como sugestão, que eu imagino que assim como quando esse vereador recebe nas redes sociais aquele informativo da data, a partir da tal data, e as idades que estão baixando, né? A cada dia baixando, que os horários que estão sendo colocados, divulgados, e eu, inclusive, também tenho postado e agora atentei para esse assunto, que nós estamos colocando das 8 às 17 horas. E não é. Não é por quê? Por um protocolo da imunização, há um período em que a vacina precisa ser tirada da geladeira e um período que ela precisa ser guardado antes do término do expediente daquela unidade. Então, ou seja, atentar para as pessoas que às vezes vão antes das 8 ou acham que pode ir próximo das 5, então não é naquele horário. E hoje me chamou a atenção de uma senhora de um bairro aqui próximo do centro, que foi àquela unidade para vacinar a sua filha. Ela inclusive saiu do seu período, do seu trabalho, durante o período de trabalho, para vacinar a filha e chegou lá à unidade. A sala de vacina fechava às 15 horas. Aí eu mesmo passei a mão no telefone, liguei para aquela unidade e falei com a enfermeira em saber por quê. Porque aquela unidade fecha às 16, num acordo, num combinado com o Conselho Local de Saúde, com a comunidade, parece que aquela e outra unidade fecham às 16. Eu penso que confunde um pouco, porque as pessoas entendem que todas as unidades, na maioria, fecham às 17, né? Então algumas unidades fecham a sala de vacina mais cedo. Então é bom salientar de que o período que encerra as vacinas não são às 17. Algumas unidades precisam fechar mais cedo e essas unidades que fecham mais cedo por um acordo com a sua comunidade, como é o caso dessa unidade que eu acabei de ligar agora à tarde, que fecha às 16 e a sala de vacina encerra às 15.
E aí as pessoas se organizam em seu trabalho e não conseguem atingir. Só aqui um registro, né? Agradecendo, mas também lembrando que a nossa população precisa sempre estar bem informada. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, muito boa tarde, demais membros dessa mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham. Cumprimento também ao Viola aí, que está sempre presente nas nossas sessões. É um prazer recebê-lo e ele tem também monitorado a gente aí de algumas informações, de muitas das indicações acaba vindo também por parte do Viola. Senhor presidente, mais uma vez justificar a nossa viagem a Florianópolis, a Brasília. Mas, antes disso, eu gostaria de dizer que hoje também mais uma vez, tivemos reunião no Hospital São José, da qual eu represento, dessa casa, né, no Conselho Consultivo do Hospital São José, onde também muitas demandas foram discutidas. Hoje estava presente o secretário Célio Casagrande, também fazendo um grande debate, falando sobre o Hospital Santo Agostinho, que é uma situação que está sendo administrada, né? Nos parece que dia 2 agora, de fato, sai os que gerem aquela localidade, e aí tem toda uma situação de um debate que está sendo discutido em torno disso, mas isso pode ser assunto para uma próxima, sem problema nenhum. Só gostaria de justificar, senhor presidente, que nas visitas realizadas, depois daquela produção cinematográfica do Maneca, é importante eu só fazer uma menção um pouquinho a visita realizada no Ministério de Minas e Energias, a qual o senhor presidente justifica aí assim, o meu presidente da comissão da ACP, o Márcio, que nós tivemos uma visita marcada das 18 horas e 46 minutos da terça para quarta-feira às 10 horas da manhã. Não poderíamos perder a oportunidade jamais de conversar, e já justificando, né, as razões dessa visita, em que nós tivemos a oportunidade de falar com o secretário de Geologia do Ministério de Transformação Mineral, que é o senhor Enir, que é o diretor que trata exatamente das questões associadas à ação civil pública do carvão, em conjunto com o Daniel, que é exatamente o cara que tem tratado desse assunto com todos os representantes, especialmente da cidade de Criciúma. Então, nós não poderíamos perder essa oportunidade, discutindo, trazendo várias demandas, falando muitos, eles contando de algumas ações realizadas ao longo do tempo, da preocupação que estão tendo, né, com relação a essa situação. Então, eu justifico isso. Nós levantamos a possibilidade de fazer uma audiência pública, senhor presidente. É claro que para isso tem que passar pela comissão, tem que ser aprovado pela comissão, é óbvio isso. Não seria irresponsabilidade da nossa parte não considerar essa possibilidade. Mas conversamos com eles, com a possibilidade, sim, deles participarem, apresentar algumas situações, formas de acelerar o processo, estabelecendo prazos para recuperação, em que pese, né, a gente tenha consciência de que isso já vem desde 93, essa discussão, né, que a ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal, e que dificilmente, não sei se nós ainda vamos viver para terminar, né, tudo aquilo que aconteceu ao longo do tempo, não só da cidade de Criciúma, mas com muitas cidades aqui da região. Mas, senhor presidente, só queria justificar isso, porque é uma matéria que, no primeiro momento, a gente não tem um domínio, né, e, de fato, a gente não tem mesmo, porque muitas questões envolvem, o vereador Zairo, engenheiro, sabe o que eu estou falando. Então, mas a gente precisa, aos poucos, evoluir e buscar alternativas para tentar dar uma satisfação dos trabalhos, senhor presidente Márcio, né, da nossa comissão, o trabalho que a gente está fazendo, mas apresentar algum resultado concreto, para que não fique apenas na comissão sem apresentar uma alternativa. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste, quem nos acompanha pela rede social, eu vou exatamente comentar sobre a nossa participação
na ACP, socializando algumas informações, né, que nós julgamos importante a divulgação. Esses 130 anos de exploração do carvão aqui no sul de Santa Catarina trouxe, sem dúvida, o desenvolvimento econômico da nossa região, né, presidente Márcio? Mas junto trouxe consequências, né, com a degradação ambiental, tanto na área da saúde quanto no aspecto econômico. Com o intuito de resolver esse passivo ambiental, em 1993 o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública. Daí o nome ACP. Então, quando se fala ACP, a primeira coisa, todos nós devemos saber, trata-se de uma ação civil pública, né, para que os responsáveis pela extração do carvão mineral recuperem áreas degradadas. No ano de 2000, olha como nós estamos longe, saiu a sentença dessa ação, que é uma sentença simples, de leitura simples, mas cuja execução exige um grande conhecimento técnico. Isso é muito difícil para o cidadão comum, presidente Arleu. Não estabelecendo, por exemplo, a decisão, quais são os critérios para essa recuperação ambiental, como que faz, né? Entre outras muitas dúvidas lá dos próprios técnicos da prefeitura sobre os loteamentos já aprovados, no caso de implantação de indústrias, se pode fazer ou não, no descomissionamento daquelas áreas que já estão recuperadas, a questão de liberação de ruas em cima de ACP e áreas de lazer, e até aquelas áreas que aparecem em roxo lá na consulta online, como a ACP, mas já foram recuperadas. Então, a ACP, ela condenou as empresas mineradoras e a União, né, a realizar esses planos de recuperação e executá-los. Graças a essa sentença, a gente não pode reconhecer, a gente tem que reconhecer que até o cheiro em Criciúma acabou, aquele cheiro de enxofre, houve grandes avanços na recuperação ambiental. Então, nós somos gratos também a essa ação, né? Mas só em 2007, olha o histórico da ACP, foi criado um grupo técnico, né, de assessoramento no âmbito do CIESESC, para tentar, na execução da sentença, juntar as partes e chegar a um consenso, né, para estabelecer como que seriam esses planos de recuperação. Olha que complicado, né, vereadora Roseli. Em 2019, que aí nos atinge no peito, né, a nossa cidade, o Ministério Público Federal recomendou à Prefeitura Municipal a não licença de alvará de construção ou licença para loteamentos em áreas em vazios urbanos considerados de ACP, onde tem rejeito peritoso. Assim, os proprietários dos imóveis, eles podem fazer na consulta prévia online, verificar ali se está em roxo, né? Eles verificam se estão na área da ACP e eles precisam identificar quem deve recuperar aquela área, quem é o réu, para, então, realizar sondagens, né, e ingressar no Ministério Público Federal, apresentando um plano de recuperação e esses laudos técnicos dessas sondagens. Olha como fica azedo a solução para um problema que vem de longa data. Em aproximadamente 4.000 hectares da região carbonífera, o mapa feito por esse grupo, GTA, já define quem é o responsável pela recuperação. Assim, os proprietários, nesse caso, devem procurar a empresa ré no processo e, em conjunto, viabilizar uma série de documentos que são exigidos pelo Ministério Federal, que faz, então, a ponte com o juiz do processo. Quando não é possível identificar o responsável, é a União que é responsável pela recuperação. E somente ele, o juiz, é que determina a liberação ou não desse imóvel em área da CP. O que nós todos, vereadores, membros da comissão, buscamos é uma maneira de quem sabe, presidente Márcio, encontrar uma simplificação desses procedimentos, principalmente para aquele cidadão comum que se vê diante de uma situação que exige muito conhecimento para achar um norte, para onde ele deve se dirigir para ter o uso do seu imóvel. Porque quando ele comprou, a maioria dos casos, não tinha nenhuma averbação, vereadora Giovana. Ele comprou de boa fé e hoje estará caracterizado como região, área a ser recuperada, ele não tem o que fazer. Ele não tem uso para esse imóvel. Então, como acelerar esses processos, né? Buscando alternativas que garantam ao mesmo tempo a recuperação do meio ambiente, que é justo, está na ação, ninguém vai mudar, né, o que foi decidido, e também o desenvolvimento da nossa cidade, que é muito atingida por esta ACP.
Uma das sugestões que nós recebemos na comissão é tentar aproximar o Ministério Público Federal e o GTA, para que dê celeridade aos processos. Ou seja, desde que começou a pandemia não houve mais essa reunião, né, vereador Salésio? Acabaram essas reuniões. Nós ouvimos na comissão as empresas do CIESESC e aí começamos a aprender um pouquinho o que é a ACP, o que é essa ação civil pública, da SATIC, da FANCRI, do IMA, da OAB, e percebemos o quanto é complexa essa situação e que não é uma coisa imediatista, para chegar alguém aqui com uma varinha de cordão mágico e dizer, olha, chama a solução. Não vai ser assim, né? Se já vem de 2000, nós estamos em 2021, né? Então, a nossa parte é de ação política mesmo, né, presidente Márcio? Então, só pela coragem de abordar o tema, que até hoje eu acredito que não aconteceu nenhuma comissão dentro dessa casa para cuidar da CP, eu acho que nós já estamos ganhando algum ponto perante a sociedade. Porque é algo difícil, né? E quando a coisa é difícil, aparecem poucos operários para esse tipo de missão. Então, deixa claro o nosso trabalho. Não sei se o presidente gostaria de abordar mais algum aspecto que eu tenha esquecido, mas eu acho que a comissão vem trabalhando com afinco para buscar formas de acelerar esses procedimentos, de ajudar principalmente o cidadão comum que tem lá o seu imóvel e não vai poder utilizá-lo para aquele fim que ele pensou quando estava comprando. Fica à vontade. Então, vereador Zairo, essa semana a gente teve a felicidade de o promotor nos receber, então nessa quarta-feira, dia 18, a gente vai ter uma conversa com o procurador já para a gente estar encaminhando esses procedimentos junto com Conclua, excelência. A REG, a MESC e a Murel, para a gente fortalecer. Obrigado. Ok, muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Falou mais alto? Senhor presidente, atendendo a um pedido, inclusive, do vereador Pastor Jair, eu solicito que o requerimento 581, de autoria do vereador Pastor Jair, seja encaminhado à CCJ. Atendido de plano. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Zanetti. A minha questão de ordem, presidente, é que esta casa mande mensagem de condolências aos familiares de Olívia Dal Ponte Benedetti, que faleceu hoje aos seus 95 anos. Atendido, excelência. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Grande expediente, indicação 1046-2021, autor o vereador Manuel Rosengue. Reparos na pavimentação asfáltica da Avenida Gírio Búrigo, localizado no Jardim Maristela. Requerimento 570-2021, autor o vereador Manuel Rosengue. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há estudos visando a melhoria no trânsito ao fim da rua Venceslau Braz, acesso à rua Henrique Lage. Questiona-se a possibilidade de estudos de adequar parte da calçada, permitindo o alargamento da pista de saída para a rua Henrique Lage. E se é possível a permanência por um período de tempo dos fiscais de trânsito, orientando os motoristas a respeitarem e pararem o veículo antes da primeira sinaleira. Em caso de resposta positiva, qual o prazo para a realização desta importante e salutar melhoria? Em caso de resposta negativa, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 571-2021, autor vereador Manuel Rosengue.
Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando-se a possibilidade de estudos para adequação da calçada da Praça Ernesto Lacombe, em frente à Sociedade Recreativa União Mineira, na rua Elique Lage, com a rua Arthur Pescador, saída para a direita, questionando-se a possibilidade de estudos de adequar parte da calçada, permitindo maior segurança ao acessar a rua Henrique Lage. Em caso de resposta positiva, qual o prazo para a realização desta adequação? Em caso de resposta negativa, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1047-2021, autor vereador Manuel Rosengue, revitalização com patrulhamento e revestimento de material consistente, além da limpeza nas laterais da rua Santinho Domicílio Machado, no bairro Próspera. Requerimento 572-2021, autor vereador Manuel Rosengue, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se é de conhecimento do Departamento de Fiscalização Urbana de um terreno onde não foi efetuada a construção de calçada para tráfego de pedestres, localizado na rua Antônio Gabriel Machado, ao lado da casa de número 118, no bairro São Cristóvão. Isto posto, existe a possibilidade de notificação do proprietário deste terreno para que providencie a construção da mencionada calçada? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1048-2021, autor vereador Zairo José Casagrande. Reparos na pavimentação asfáltica da rua Presidente Kennedy, de frente ao número 22, no bairro Picorreia. Indicação 1049-2021, autor vereador Zairo Casagrande. Limpeza e desobstrução de todas as bocas de lobo existentes na Avenida Estevão Emílio de Souza, no bairro Ceará. Indicação 1050-2021, autor vereador Nicola Martins. Instalação de uma segunda porta de acesso ao espaço PET localizados nos parques municipais a fim de criar uma zona de apartação entre a área de lazer com dos cães e a área comum dos parques. Requerimento 573-2021, autor vereadora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações sobre os serviços prestados pelo Núcleo do Bem-Estar Animal de Criciúma no período de janeiro de 2019 a junho de 2021 por mês, quantidades de investimentos e procedimentos realizados pelo referido núcleo, bem como o número de procedimentos especificados, rotina de vistoria e controle de qualidade relativa aos procedimentos e atendimento ao público, se há estudos sobre a demanda municipal anual e se há estrutura lista física e de pessoal estão adequadas. Pede-se que justifique quais e como serão elaborados os critérios definidos na licitação para a prestação do referido serviço. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora autora Giovana Mondardo. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, peço a aprovação desse requerimento porque a gente tem sido procurado com uma certa frequência e não somente no que diz respeito ao núcleo de bem-estar animal, mas a quantidade de animais que transitam na nossa cidade, abandonados, enfim, e como que o núcleo de bem-estar animal tem lidado com essa condição e se a gente pode, quem sabe, ali na frente propor um aumento, inclusive, desse quadro, né, para otimizar esse trabalho. Então, nesse sentido, a gente pergunta também sobre os procedimentos de licitação, sobre a contratação dos pet shops que acabam fazendo, né, esses procedimentos de castrações, enfim, porque tudo isso interfere, inclusive, na qualidade final, né? Algumas reclamações eu tenho encaminhado, inclusive, para que sejam feitas ouvidorias e têm sido feitas na prefeitura também. Então, obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 574-2021, autor vereador Nicola Martins, envio de expediente à Superintendência Regional de Negócios Sul Serra de Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casan, solicitando a realização de vistoria e conserto da tubulação da rede de água e esgoto da rua Aristides Zamboni, bairro Renascer, de frente ao mercado Renascer. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 575-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando as seguintes informações relacionadas à rua Antônio Pirola, bairro Vila Floresta, de frente à escola Hercílio Amante. Existe algum estudo ou projeto para a instalação de uma faixa de pedestre elevada de frente à escola? Se existe, qual o prazo para a execução? É possível implantar sinalização indicando via de mão única na referida rua? É possível realizar a sinalização horizontal e vertical indicando vagas para a pessoa com deficiência? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1051-2021, autor vereador Júlio César Kaminski, reparos na tampa de boca de lobo, localizada na rua João Sequinel, no bairro Pio Correia. Requerimento 576-2021, autora vereadora Giovana Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações sobre a possibilidade de instalação de casinhas públicas para cachorro na Praça Nereu Ramos, considerando o número de animais comunitários que vivem nas imediações. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 577-2021, autor vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe planejamento para a construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestres na Avenida Universitária, de frente Talismã Calçados, bairro Santa Luzia. Caso haja, qual a previsão de conclusão da obra, não havendo se existe a possibilidade de construção? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 578-2021, autor vereador Antônio Manuel, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe cronograma para a pintura de sinalização horizontal na rua José Geraldo Rodrigues, Inácio Stakowski, Padre Reus, Manuel Ezequiel, Casimiro Pizete, Antônio da Boite, Evelto Galdino, Antônio Reginaldo de Freitas, Tranquilo Consone, Abel Casagrande, Vendramino da Jori, localizados no bairro Imigrante. Se existe o cronograma, qual o prazo para a execução? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 1052-2021, autor vereador Antônio Manuel, reparos na pavimentação de lajotas na rua Casimiro Pizete, de frente à casa número 60, no bairro Imigrantes. Indicação 1053-2021, autor vereador Antônio Manuel, repintura das faixas de pedestres localizadas na rodovia SC 443, no trecho compreendido entre o supermercado Manente da padaria do Wagner, no bairro Vila Rica. Indicação 1054-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, reparos na pavimentação com lajotas da rua Augusta Dal Ponte, no bairro Comerciário. Indicação 1055-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, reparos na pavimentação asfáltica na rua Donato Valvassori, bairro Comerciário. Indicação 1056-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, reparos na pavimentação asfáltica na rua Venceslau Brás, próxima à sinaleira da rua Henrique Lage, no bairro Operária Nova. Indicação 1057-2021, autor vereador Salésio Lima, manutenção em Boca de Lobo, localizada na Avenida Presidente Juscelino, próxima à esquina com a Otávio de Luca, no bairro Mina do Mato. Indicação 1058-2021, autor vereador Salésio Lima, recuperação na pavimentação das lajotas da rua Otto Leopoldo Tienfense, de frente à casa número 530, no bairro Jardim Angélica. Requerimento 579-2021, autor vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de instalação de uma lombada física na Avenida Progresso, de frente à casa 682, no bairro Progresso. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1059-2021, autor vereador Júlio César Kaminski, reparos e limpeza na Boca de Lobo, localizada na rua Gilda de Oliveira Rosa, no bairro Ceará. Indicação 1060-2021, autor vereador Júlio César Kaminski, reparos e limpeza na Boca de Lobo, localizada na Alfredo Del Priori, bairro Santa Catarina.
Requerimento 580-2021, autor o vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar da 6ª Região de Polícia Militar no município de Criciúma, questionando a possibilidade de intensificação das rondas no bairro São João e Jardim das Paineiras, em especial no decorrer da rodovia Antônio Darós, onde percebe-se um aumento na quantidade de tentativas de furtos e roubos nas últimas semanas e reclamações dos moradores do local, principalmente nas imediações do condomínio Arvoredo. É possível a intensificação das rondas? Existe rede de vizinhos no local? Em caso negativo, existe a possibilidade da implantação no local? Quais seriam as outras possibilidades de melhorias na segurança do local? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o proponente do requerimento, vereador Nicola Martins. Senhora presidente, nobres colegas, sobre esse requerimento em específico, solicito o apoio dos vereadores. Fui procurado na última semana, já tinha sido procurado também anteriormente por alguns empresários que têm suas empresas no anel viário, principalmente naquele trecho que vai entre o 28º GAC e também o município de Içara, espaço ali onde tem a caça e pesca, onde tem o condomínio Arvoredo, que está embargado, está parado. Então todo aquele espaço ali se tornou alvo fácil dos bandidos, dos meliantes que buscam fios, principalmente fios para venda. Mas o que mais me assusta nisso é que tem gente que compra, né? Então a gente tem que fazer uma busca ao receptador, né? Quem é que está comprando esse fio para venda depois? Aonde que está indo? Para onde que está indo esse fio? Nesse sentido, eu conversei ainda na semana passada com o Siquela, com o Sartor, no sentido de buscar mais rondas no local. No entanto, nessa última noite, novamente, a minha amiga Rafaela Tasca foi novamente alvo desses meliantes, o espaço que ela tem lá. Então, tá bastante complicado para quem mora naquele local. O presidente mora um pouquinho mais para frente, mas naquela região ali do anel viário, presidente, entre o 28º GAC e Içara, é alvo constante dessas pessoas que buscam fio para roubo. E conversando na prefeitura, os espaços públicos também estão sendo constantemente buscados para roubo de fio. Então já conversei com o prefeito Salvaro também. Nós devemos fazer nos próximos dias uma reunião com a Polícia Militar também, com esses empresários que estão sofrendo bastante. O Transportes Natal, lá na região do Rio Maina, vereador Miguel, também sofre com isso. A Castanhel também está sofrendo com isso. Junto com a Polícia Militar, vamos conversar, encontrar uma maneira. Nós temos que encontrar uma maneira, nem que tenhamos que fazer uma comissão, um grupo aqui para ir até a Secretaria de Segurança Pública e fazer algo para poder resolver. Semana passada o vereador Juarez trouxe a situação das tampas de bueiro também, que são alvo de roubo. Então o pessoal está roubando mesmo. Quem é o receptador dessa história toda? Precisamos trazer a Polícia Civil para o debate também, para buscar esse receptador, encontrar esse receptador e a gente conseguir dar uma solução, porque segurança não é nossa responsabilidade enquanto município, mas nós temos o dever de mobilizar a fim de encontrar a solução para os problemas. Então peço apoio dos vereadores nesse requerimento. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1061-2021, autor o vereador Salésio Lima, recuperação na pavimentação de lajotas da Rua do Lazer e da Rua Elza Cecília da Zoler Mendes, loteamento Elisa, no bairro São Sebastião. Requerimento 582-2021, autora a vereadora Giovana Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações sobre a rotina de tratamento e recuperação de animais acolhidos pelo NBEA, se há espaço de internação e como funciona, além dos números de cirurgias e internações de janeiro de 2020 a junho de 2021. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1062-2021, autor o vereador Jair Augusto Alexandre, instalação de lixeiras na Praça Antônio de Assis Gonçalves, no bairro Pinheirinho. Indicação 1063-2021, autor o vereador Juarez de Jesus, pintura de sinalização horizontal de trânsito indicativa de pare na Rua Penha, esquina com a Avenida dos Italianos, no bairro São Francisco. Indicação
1064-2021, autor vereador Juarez de Jesus, limpeza bem como a substituição das tampas de concreto das bocas de lobo localizadas na Avenida dos Italianos, de frente ao imóvel de número 1892 e 1910, bairro São Francisco. Indicação 1065-2021, autor vereador Juarez de Jesus, repintura da faixa de pedestre situada na Avenida dos Italianos, de frente ao imóvel 1790, bairro São Francisco. Indicação 1066-2021, autor vereador Juarez de Jesus, pintura de lombada na Avenida dos Italianos, de frente ao imóvel 1795, no bairro São Francisco. Indicação 1067-2021, autor vereador Juarez de Jesus, pintura de sinalização horizontal de trânsito indicativa de pare na rua Erval Velho, esquina com a Avenida dos Italianos, no bairro São Francisco. Indicação 1068-2021, autor vereador Juarez de Jesus, pintura de sinalização horizontal de trânsito indicativa de pare na rua Braço do Norte, esquina com a rua Jaraguá do Sul, no bairro Boa Vista. Indicação 1069-2021, autor vereador Juarez de Jesus, pintura de sinalização horizontal de trânsito, faixa central e laterais, na rua Calina Cardoso da Silva, no bairro Boa Vista. Indicação 1070-2021, autor vereador Juarez de Jesus, limpeza bem como a substituição da tampa de concreto da boca de lobo localizada na rua São Francisco do Sul, de frente ao imóvel 1514, bairro Vila Floresta 2. Indicação 1071-2021, autor vereador Juarez de Jesus, pintura de sinalização horizontal de trânsito indicativa de pare na rua Mondaí, esquina com a Avenida dos Italianos, no bairro São Francisco. Indicação 1072-2021, autor vereador Juarez de Jesus, limpeza bem como a substituição de tampa de concreto da boca de lobo localizado na Avenida dos Italianos, de frente ao imóvel 1790 do bairro São Francisco. Indicação 1073-2021, autor vereador Jair Augusto Alexandre, instalação de tachões e placa de pare no cruzamento da rua Imigrante Sônego do bairro com a rua Imigrante Casa Grande do bairro Pinheirinho. Indicação 1074-2021, autor vereador Juarez de Jesus, construção de uma lombada na rua Virgínia da Luz Bernarda, no bairro Linha Boa Vista. Indicação 1075-2021, autor vereador Juarez de Jesus, pintura da sinalização horizontal de trânsito, faixa central e laterais, na rua Xaxim, bairro Boa Vista. Indicação 1076-2021, autor vereador Juarez de Jesus, pintura da sinalização horizontal de trânsito, faixa central e laterais, na rua Virgínia da Luz Bernarda, bairro Boa Vista. Indicação 1077-2021, autor vereador Juarez de Jesus, reparos na pavimentação asfáltica na rua Engenheiro Fiuza da Rocha, de frente ao imóvel 754, no centro. Indicação 1078-2021, autor vereador Juarez de Jesus, repintura da faixa elevada de pedestres localizada na rua São Francisco do Sul, de frente à CPT da Polícia Militar, do bairro Boa Vista. Indicação 1079-2021, autor vereador Juarez de Jesus, repintura da faixa elevada de pedestres localizada na rua Guaramirim, bairro Boa Vista. Indicação 1080-2021, autor vereador Juarez de Jesus, pintura da lombada da rua Jaraguá do Sul, de frente à Igreja Assembleia de Deus, do bairro Boa Vista. Indicação 1081-2021, autor vereador Juarez de Jesus dos Santos, pintura da lombada da rua Governador Celso Ramos, no bairro Boa Vista. Indicação 1082-2021, autor vereador Juarez de Jesus dos Santos, pintura da lombada da rua São Francisco, de frente ao imóvel 575 do bairro São Francisco. Indicação 1083-2021, autor vereador Juarez de Jesus, limpeza bem como a substituição da tampa de concreto da boca de lobo localizada na rua Jaraguá do Sul, de frente ao imóvel 22, no bairro Boa Vista. Indicação 1084-2021, autor vereador Juarez de Jesus, limpeza bem como a substituição da tampa de concreto da boca de lobo localizada na Avenida dos Italianos, de frente ao imóvel 2135, no bairro São Francisco. E, por fim, requerimento 583-2021, autora, vereadora Giovana Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações sobre quais iniciativas são realizada para acolhimento, auxílio da adaptação e enfrentamento à vulnerabilidade social de imigrantes, além da disponibilidade de profissional fluente em inglês ou francês para auxiliar no atendimento dos imigrantes haitianos. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora autora Giovana Mondardo.
Parabéns, secretário. É doido, meu Deus do céu. Nobres colegas, vereadores e vereadoras, senhor presidente, trouxe esse requerimento hoje porque na semana passada estive visitando a Associação dos Imigrantes, né, que acolhem não só imigrantes haitianos, ganeses, da Angola, venezuelanos, mas também acolhe inclusive uma população que fica, né, de brasileiros que fica, e criciumenses, que fica em torno daquela associação. Hoje eles passam uma dificuldade tremenda de subsistência, de minimamente ter sua sede aberta para acolher. Ali eles distribuem em torno de 200 a 300 cestas básicas, isso tudo por iniciativa de doações. Isso que me chama a atenção. Por isso que quero entender como que o executivo, para além da casa de passagem, e se for na casa de passagem, que tenha pelo menos alguém que possa fazer a tradução para esses imigrantes, né? Ou minimamente na assistência social, por entender que para eles o diálogo é a ponte para começar a carteira de trabalho, fazer o CPF, enfim, e tudo isso é feito pelos voluntários dessa associação, que não recebem nada para isso, né? Isso é importante dizer. Então são 6 pessoas que participam dessa associação, que se organizam e que fazem doações de roupas, que fazem doações de cestas básicas, enfim, ajudam a pagar o gás dessas pessoas. Então, há que se ter uma atenção maior para esse contingente importante de imigrantes que a gente tem aqui na nossa cidade. Obrigada, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Daniel? Tá ligado aqui o negócio? Tem número de paciente? Tá ligado aqui o número? Deixa aí abrir. Havendo quórum, vamos à votação dos projetos. Em única discussão e votação, o veto total aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei PL 03021, de autoria do vereador Juarez de Jesus, que proíbe instituições financeiras de ofertar e celebrar contratos de empréstimos financeiros com aposentados e pensionistas, por meio de ligação telefônica no âmbito do município de Criciúma. Justificou-se o veto por extrapolação dos limites de interesse local do município, bem como a violação da competência concorrente. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela rejeição do veto e o encaminhou à deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador autor Juarez de Jesus. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Como é de conhecimento dos nobres vereadores, o referido projeto de lei proíbe as instituições financeiras de ofertar e celebrar contrato de empréstimo financeiro com aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica no âmbito do município de Criciúma. A proposição em tela foi protocolada nessa casa no dia 11 de maio do corrente, sendo que a respeitável assessoria jurídica exaurou parecer pela legalidade e constitucionalidade. Após o projeto tramitou pelas 4 comissões permanentes, sendo que recebeu parecer favorável de todas,
Incluída a matéria na ordem do dia da sessão ordinária do dia 5 de julho do ano de 2021, foi aprovado por unanimidade por Vossas Excelências. Encaminhado o projeto de lei ao Poder Executivo, o excelentíssimo prefeito municipal vetou totalmente sob o argumento de inconstitucionalidade, tendo em vista a extrapolação dos limites de interesse local do município, bem como a violação de competência concorrente, prevista no artigo 24, inciso 5 da Constituição Federal. Acerca da inconstitucionalidade, com a devida vênia, vou divergir do entendimento retro que opinou pela inconstitucionalidade do referido projeto de lei em virtude de extrapolação dos limites de interesse local do município, bem como a violação de competência concorrente. Pois bem, o projeto de lei em questão reforça a proteção dos consumidores em situação de especial vulnerabilidade econômica e social, aposentados e pensionistas, caracterizando-se, portanto, a despontar franco interesse local, caracterizador da competência legislativa privativa a cargo do município. Vejamos o contido no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. Segundo André Ramos Tavares, uma correta interpretação constitucional dessa norma há de concluir ser prescindível a exclusividade do interesse local. Basta que predomine o aspecto local do assunto. Curso de Direito Constitucional. São Paulo, Saraiva, 2017, página 919. Afinal, como já lembrava o ministro Gilmar Mendes, não há fato local que não repercuta de igual forma. Igualmente, sobre os demais esferas da Federação, curso de Direito Constitucional, São Paulo, Saraiva, 2010, página 956. Veja-se no caso, em análise, não há dúvida que o projeto de lei em tela versa assunto de interesse predominantemente municipal, vez que disciplina a proteção de consumidores em situação de especial vulnerabilidade econômica e social, aposentados e pensionistas. Ainda é importante frisar que o fato do projeto de lei versar também aspecto relativo a direitos do consumidor não descaracteriza o interesse local ensejador da competência municipal para legislar. De start, o projeto de lei em questão não versa norma geral e abstrata de proteção ao consumidor. Ademais, inclui-se no âmbito dos assuntos de interesse local os relativos à proteção do consumidor. Nesse sentido, seu objeto não se enquadra na competência para suplementar a legislação federal e estadual em matéria de consumo e responsabilidade por dano ao consumidor, prevista no artigo 30, inciso 2, artigo 24, 5 e 8 da Constituição Federal, mas sim na competência privativa para legislar sobre assunto de interesse local, prevista no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República. Vejamos precedente do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Por outro lado, é da competência legislativa do município, por ser matéria de interesse local, proteção do consumidor, a edição de lei que fixa tempo máximo de espera em fila de banco, STF, recurso extraordinário, 432.789, relator, ministro Eros Grau, DJ 7 de 10 de 2005. O que se dispõe no projeto de lei em tela é a adoção de política pública para a proteção econômica do idoso contra o assédio publicitário, não raro, gerador de endividamento por onerosidade excessiva e de exposição a fraudes. Ressalta-se que o projeto de lei versa estritamente sobre a proteção do consumidor e do idoso, não invadindo a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, política de crédito ou propaganda comercial. Assim, não se interferiu em relações contratuais bancárias ou se dispôs sobre elementos de obrigação jurídica. Também não se cuidou de disciplinar a produção e o conteúdo da propaganda comercial. Estabeleceu-se tão somente limitação de publicidade à parcela de consumidores exposta a risco e dano. Note-se
que, ao se proibir oferta publicitária a aposentados e pensionistas para contratação de empréstimo de instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedade de arrendamento mercantil, observou-se o princípio da proporcionalidade, inciso 54 do artigo 5º da Constituição da República, pois não se interferiu na liberdade econômica das partes ou se subtraiu do consumidor a possibilidade de solicitar contratação. Artigo 2 do nosso projeto. Foram apenas fixadas balizas para a segurança jurídica e a transparência na concessão de empréstimos a aposentados e pensionistas, quando extremamente solicitada, como a possibilidade de disponibilização de canais telefônicos gratuitos para essa específica finalidade, artigo 3 do projeto, e a exigência de que sejam esclarecidos e encaminhados os termos do contrato por e-mail, via postal ou meio físico, parágrafo 2º do artigo 2º do projeto. Ademais, pelo parágrafo 1º do artigo 2 daquele diploma, a concessão do empréstimo ao aposentado ou pensionista somente se perfaz após a aposição de assinatura sua no contrato e apresentação de documento de identidade idôneo, procedimento que está em plena harmonia e tanto reforça, como antes anotado, o princípio da proteção integral ao idoso, visto que simples autorização dada ao telefone enseja exposição a fraudes, abuso e até mesmo coação por terceiros. Outro sim, projeto de lei editado em harmonia com a possibilidade de o município baixar normas reguladoras para fiscalizar e controlar o mercado de consumo, visando sempre ao bem-estar do consumidor, consoante determina o artigo 55, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Por oportuno, citamos o parágrafo 1º do artigo 55 do CDC. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que compete ao município legislar sobre assunto de interesse local, tais como normas de proteção das relações de consumo. Nesse sentido, cito precedente, agravo regimental do recurso extraordinário com agravo 747-757, Rio de Janeiro, relator ministro Ricardo Lewandowski, segunda turma. Nobres pares, nós vereadores, por morarmos onde nós moramos, onde moram os nossos eleitores, e viver o dia a dia junto deles, acompanhamos de perto os acontecimentos da vida comunitária. E ainda exercemos nossas atividades profissionais nesses ambientes. Assim, estando tão próximo, encontrando as pessoas, conversando um com os outros, ficamos conhecendo as necessidades do nosso povo. Não há, de fato, um critério objetivo que possa balizar de maneira absoluta, segura, a matéria que se pretende normatizar, transcende o interesse local. Porém, em tais circunstâncias, deve-se prestigiar a vereança local, que bem conhece a realidade e as necessidades da comunidade. Finalmente, importante ressaltar que o veto aposto ao projeto de lei 30/2021, em momento algum menciona que o projeto é contrário ao interesse público. Por razões óbvias, o projeto atende o clamor da sociedade criciumense. Desde start, o projeto de lei em questão está dentro da área da competência da legislação municipal, não incorrendo em inconstitucionalidade formal, razão pela qual solicito os votos dos nobres edis para rejeitar o veto total aposto ao PL 30/2021 de minha autoria. Muito obrigado. O veto continua em discussão. Com a palavra, vereador Nicola. Senhor presidente, nobres colegas, questão jurídica em relação ao veto, o vereador Juarez já discorreu aqui dessa tribuna, apenas destacando o porquê
Nós estamos, inclusive, votando esse veto na tarde de hoje, na noite de hoje. O vereador Juarez e eu estivemos com o prefeito. No último dia possível para ele sancionar ou vetar, ou, no caso, silenciar em relação a esse projeto, ele foi procurado por instituições financeiras, junto com o com o coordenador do PROCON, Gustavo Colli, o presidente estava lá também. E num gesto de ampliação de debate, o prefeito poderia, junto com esse parecer de inconstitucionalidade, ele poderia simplesmente silenciar. Mas se o prefeito silenciasse naquele momento, o presidente da casa obrigatoriamente teria que promulgar a referida lei. E as instituições queriam ainda uma oportunidade de vir aqui conversar com os vereadores. Sendo assim, o prefeito conversou com o vereador Juarez, estive junto com o vereador Juarez lá conversando com o prefeito disse, eu vou vetar para garantir ainda mais a oportunidade de ampliar esse debate. E na semana passada, no início da semana passada, retrasada, perdão, os representantes das instituições financeiras estiveram aqui na casa, ali na sala da presidência, conversaram com a CCJ, deram a sua opinião para a CCJ também, que mesmo assim manteve, que deu então seu parecer sugerindo a derrubada do veto. Então, esse veto ele foi uma oportunidade de nós ampliarmos o debate. Sendo assim, a CCJ, composta por mim, pelo presidente vereador Kaminski, vereador Toninho e vereador Juarez, por unanimidade, sugeriu a derrubada desse veto. Caso as instituições financeiras sintam-se lesadas ou sintam que o projeto, mesmo com toda a justificativa do vereador Juarez, seja inconstitucional, elas podem buscar seu direito. No entanto, todos aqui tranquilos, inclusive para derrubada do veto se sentir necessidade. O veto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, todos os vereadores da mesa, vereadores e vereadoras, toda a nossa população que nos assiste. Quero, mais uma vez, parabenizar você, vereador Juarez de Jesus, por esse projeto e dizer que sou contra esse veto, porque, na verdade, tenho acompanhado tantas e tantas senhoras e senhores aposentados, pensionistas, com 6, 8, 10 financiamentos jogados em sua conta, sem poder fazer uso do dinheiro e descontando mensalmente no seu benefício esses financiamentos. E Lara Santa Luzia, já citei, alguns vereadores conhecem, nossa amiga Valdeli, com 8 financiamentos em sua conta. O dinheiro lá na sua conta, trazendo ela um advogado aqui no centro, que nem andar tinha, nem o elevador tinha nesse prédio que ela estava. A advogada veio atender ela lá embaixo na calçada, levamos na Polícia Federal, prestar depoimento e fazendo o registro da situação, no INSS, no PROCON da nossa cidade, e corre para cá e corre para lá. Olha só, uma cadeirante passando o que passou, e esse vereador acompanhando, porque é necessário, se nós não acompanharmos, nada será feito. Graças a Deus, alguns financiamentos foi bloqueado o desconto do seu salário. Mas por isso estou aqui defendendo, estamos juntos aí, com você, vereador, acredito que todos os vereadores também, parabéns à CCJ por também tomar a iniciativa de ser contra o veto, e acredito que o prefeito fez a parte dele, é isso mesmo, que vai para a justiça e eles busquem, se tiver direitos, lá na justiça, porque eu tenho certeza que a justiça sempre será em favor da nossa população. Obrigado, senhor presidente. O veto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski.
Senhor presidente, cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, todas as vereadoras e vereadores. Eu só, questão jurídica, eu acho que dispensa maiores comentários, né? Foi feito um parecer ali muito completo, muito lógico, por sinal, e atende, obviamente, qualquer entendimento que não se questiona em relação àquilo que foi apresentado em relação ao parecer. Mas eu só gostaria de fazer algumas ponderações. Eu acho que quando criou-se o empréstimo consignado, a ideia era que comprometesse 35% do salário do aposentado. 35%. Era 30%, 5%, porque envolve as questões de juros, tal, então tu acaba evoluindo os valores e chega a 35% de comprometimento da renda. Essa era a ideia do empréstimo consignado. Até, por sinal, beneficiou, na época da fundação, um único banco. E aí saiu uma notinha de rodapé lá na antiga Gazeta Mercantil, citando o banco e o valor que o governo federal estaria colocando para compensar a inadimplência, porque na época ainda não era empréstimo consignado. E me recordo muito bem, senhor presidente, porque é uma das áreas que eu atuo na advocacia. Né? E em 2019, eu trouxe um requerimento para essa casa, alertando o PROCON dos abusos em relação às taxas de juros, os comprometimentos dos contratos, já naquela ocasião, e que se evoluíram e chegou ao estágio que chegou atualmente. Eu tenho atendido, senhor presidente, alguns idosos aposentados que choram na minha frente. Choram. Porque em boa parte das vezes, recebe 10% do seu salário. Mas como se era 35% comprometimento e recebe tão pouco? Por quê? Porque a conta é muito simples. Eles ligam, tu faz o empréstimo consignado, compromete 35%. Alguns agentes malandros, alguns agentes financeiros malandros, ligam e dizem, não, mas o empréstimo consignado está comprometido, mas eu tenho um crédito pessoal, que pode comprometer mais 35% da tua renda. Ou seja, o cara comprometeu 70% da renda. Aí vem um outro, não, mas eu não preciso consultar a Serasa, eu não preciso consultar esse comprometimento, porque a minha forma de emprestar é diferente. Não importa que tu esteja no SPC, não importa. Aí, é claro, a taxa de juros já não é mais 3, 1,2, 0 ponto alguma coisa, não. A taxa de juros já é taxa de agiotagem. De agiotagem. Aí o coitado, aí pegou dinheiro emprestado para o filho, para a nora, para o genro, para o vizinho, para a galinha, para o papagaio, para o periquito. E aí, lá comprometeu quase 100% da renda. Então, o que está sendo discutido aqui hoje, senhor presidente, é uma grande reflexão. As pessoas abusam dos idosos. Não basta tu dizer sim. Eles, na realidade, eles acreditam na tua conta sem o sim. Sem o sim. Eles acreditam. Aí tem aquele ainda, senhor presidente, que faz o seguinte, ele liga para o aposentado e diz assim, olha, tu estás pagando aqui R$ 659 por mês de parcela. Eu consigo baixar a tua parcela para R$ 230. O que tu acha? Vamos fazer? Sendo que os 650 e alguma coisa, faltava ali pouco mais de 23 meses, 24 meses, 36. Aí quando o cara oferece por 200 pila por 84 meses, sinceramente, vai entrar, a somatória de tudo entrou na conta mais R$ 1.000. Mais R$ 1.000. Não serve para nada. Mas serve para atender um desespero que, de certa forma, muitas das pessoas, especialmente os aposentados, estão passando. Porque a dificuldade financeira é muito grande. Aí está aquela se ajeitando, aí auxílio disso, auxílio daquilo outro, para tentar se manter. Então, o princípio da concorrência seria atendido se houvesse igualdade de atendimento, igualdade de venda de produto. Se a pessoa entrasse na sua portinha lá e pudesse fazer. Eu não estou falando da LGPD ainda, hein? Eu não estou nem comentando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu vejo muita gente entrando em contato, absurdamente, sem o mínimo de critério, em completo desrespeito à LGPD.
que estão penalizando e multando a partir agora deste mês de agosto, com histórico já nesse sentido. Não estou desviando o foco, não, senhor presidente, porque eu espero que realmente as instituições e todos aqueles que não respeitam a LGPD, especialmente usando e abusando das ligações telefônicas, tem que ser penalizado. Tem que ser penalizado, porque tu recebe, de fato, a absurda quantidade de ligação. Eu mesmo bloqueei muitos números. Como eu trabalho com o banco, é normal ligarem para fazer acordo bancário. Só que, gente, é um absurdo a forma que eles ligam. É um absurdo, desordenada, desrespeitosa, ofendendo as pessoas. Ofendendo porque tiram a liberdade na hora do almoço, no soninho do aposentado, lá na cestinha depois do almoço, à noite, não sem critério e respeito ao horário comercial, etc. Então, assim, senhor presidente, olha, se talvez de outras circunstâncias a gente poderia ter uma posição um pouquinho diferente, vereador Juarez. Talvez tivéssemos uma posição um pouquinho diferente. Especialmente se fosse respeitado o princípio da concorrência, o respeito à dignidade do idoso, que tem um estatuto próprio e proíbe esses abusos. O próprio estatuto do idoso, ele proíbe o estatuto. A Constituição Federal, através do respeito à dignidade da pessoa humana, exige que seja respeitada. Enfim, todo o ordenamento trazido no seu parecer, ele é favorável, com certeza, à rejeição desse veto, e que se coloque em prática, efetivamente, no município de Criciúma, os abusos praticados por alguns agentes financeiros, senhor presidente, que abusam de fato, comprometendo aqueles que trabalham sério no mercado. Comprometendo aqueles que trabalham sério. Tivemos a representação na Câmara há 2 semanas, conforme o vereador Nicola comentou, de 2 representantes de algumas agências financeiras, e tu fica com dó, de fato, porque eles querem trabalhar sério. Só que, infelizmente, os não sérios continuam ainda complicando, atrapalhando e prejudicando, sobremaneira, os coitados dos aposentados, que, tentando pagar suas contas e colocar suas contas em dias, são vítimas desse verdadeiro estelionato existente através dessas ligações abusivas para com os aposentados. Por isso que eu vou votar, sim, vereador Juarez, contrário ao veto, por acreditar que é a única forma que nós temos de, pelo menos, chamar a atenção de todos. O PROCON poderia ter ajudado muito. Aliás, senhor presidente, uma crítica também, porque muitos aposentados me procuram, eu peço para fazer o registro no PROCON, para que eles façam o contato e comecem. Eles agora têm que procurar um advogado. Lamentável, muitas vezes, ouvir isso do PROCON. Agora você tem que procurar um aposentado. Não, o PROCON tem que ter postura, tem que cobrar, tem que exigir, tem que denunciar, tem que fazer todo tipo de denúncia, inclusive ao Ministério Público, para que se abuse o excesso de abusos que estão cometendo contra o aposentado. Isso é um ataque à sociedade. Isso é um ataque à sociedade. Obrigado, senhor presidente. O veto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o veto está em votação. Placar liberado. Votação encerrada. O veto foi rejeitado com 16 votos.
Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PE 07021, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza a doação de bens ao Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, sediado no município de Criciúma, e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Artigo 173, o presidente não vota. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado com 15 votos a favor. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE 07121, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 7.519/19 e altera a Lei 7.590/19 e a Lei 7.751/20, de 6 de agosto de 2020 e da outras providências. Trata de subvenção concedida ao CTG Pedro Raimundo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Placar liberado. Artigo 173, o presidente não vota. Votação encerrada. O projeto foi votado a favor com 15 votos. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo PS 7221, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de processo licitatório, o serviço de remoção, guarda e liberação de veículos apreendidos, autuados por infrações e medidas administrativas de trânsito do município de Criciúma, descrito no artigo 27, parágrafo único da Lei Municipal número 6.882, de 18 de maio de 2017, sob o regime de concessão e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Artigo 173, o presidente não vota. Placar liberado. Votação encerrada. O projeto foi votado a favor com 15 votos. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número 07321, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza indenizar benfeitorias edificadas sobre o imóvel de propriedade do município de Criciúma. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Artigo 173, o presidente não vota. Votação liberada. Márcio.
Votação encerrada. O projeto foi votado a favor com 15 votos. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PS 7421, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe acerca da delegação de competências na esfera administrativa, da administração direta e indireta do município de Criciúma e da outras providências. O projeto recebeu um substitutivo global apresentado pelo prefeito municipal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade com o substitutivo. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação com o substitutivo, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o substitutivo global. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Artigo 173, o presidente não vota. Votação liberada. Votação encerrada. O substitutivo global foi aprovado com 15 votos a favor. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PS 7521, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o parágrafo único do artigo 1º da lei número 7.447, de 7 de junho de 2019. Trata da fiscalização dos serviços cemiteriais. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. O presidente não vota. Artigo 173, placar liberado. Votação encerrada. O projeto foi votado a favor com 15 votos. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PLC-PE 02921, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera a lei complementar número 203/2017 e da outras providências. Trata da composição do Comitê Gestor da Prefeitura Municipal de Criciúma. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada em 9 de agosto de 2021. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Placar liberado. Henrique, dá seu voto. Votação encerrada. O projeto foi aprovado com 16 votos favoráveis. O projeto foi aprovado com 16 votos favoráveis. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo PLC-PE 03021, encaminhado pelo prefeito municipal, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências, conforme resolução número 386/2021, aprovado pelo CDM. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando o projeto para a deliberação em plenário.
O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada em 9 de agosto de 2021. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Placar liberado. Votação encerrada, o projeto foi aprovado com 16 votos favoráveis. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PLC PE 03121, encaminhado pelo prefeito municipal, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências, conforme a resolução número 387/2021, aprovado pelo CDM. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando o projeto para ser deliberado em plenário. O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada em 9 de agosto de 2021. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Placar liberado. Votação encerrada, o projeto foi votado a favor com 16 votos. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PLC 00321, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivos da Lei Complementar número 668, de 20 de junho de 2009, a qual dispõe sobre a carreira dos servidores da Câmara Municipal de Criciúma. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, apresentando uma emenda modificativa. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação com a emenda, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. O projeto foi aprovado por unanimidade com a emenda em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada em 9 de agosto de 2021. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. O projeto com a emenda. O projeto já com a emenda. O projeto está em votação. Placar liberado. Votação encerrada, o projeto foi votado a favor com 16 votos. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 17 de agosto, terça-feira, em horário regimental. Uma boa semana a todos.